o projeto de lei das fake news, o deputado Orlando Silva concluiu o relatório do PL das fake news, do qual é relator, mas a publicação do parecer final ainda depende da definição sobre qual instituição ficará responsável pela fiscalização da lei. Esse item é o principal ponto de divergência entre as lideranças partidárias. No Twitter ele disse o seguinte, abre aspas, concluí meu relatório para a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Resta um tema, qual instituição fiscalizará a lei e eventualmente aplicará sanções. Vou fazer as últimas consultas e publicamos o parecer final, fecha aspas. Deputados de oposição tentam mudar ou retirar trechos inteiros do projeto. E a parte mais criticada é justamente a criação da entidade autônoma de supervisão por parte do Poder Executivo. Orlando Silva fez os últimos ajustes no texto e negou que a liberdade religiosa fosse afetada. Cláudio Dantas, é mesmo essa a bola da vez então, Dantas? Qual vai ser essa entidade fiscalizadora e pode ser que seja o próprio governo Lula? É tudo que eles querem. Olha, no primeiro governo do Lula, no primeiro mandato dele, ele tentou colocar de pé um negócio chamado Conselho Federal de Jornalismo. Está no DNA do PT. Eles querem controlar desde sempre a opinião alheia. Eles não querem ser criticados, eles não querem um jornalismo independente. Por isso que eles pagam, por isso que eles compram a opinião de muitos comentaristas que vocês veem aí na praça. Por isso que eles bancam sites, blogs sujos que usam de fake news para atacar quem critica o governo. Essa é a essência, né, de regimes autoritários, autocráticos. É esse regime que o PT quer instituir há muito tempo no Brasil. Sempre as instituições estiveram resistentes a isso, inclusive o judiciário. Infelizmente, essa realidade mudou, por culpa também do bolsonarismo aloprado, que foi para cima dessas autoridades de uma forma ofensiva, estúpida, passou a perseguir familiares, a ofender, a acusar sem provas, a fazer um trabalho porco, que acabou fazendo o quê? Cutucando a onça com a vara curta. Acontece que os ministros reagiram e agora sentiram que é preciso se blindar. Então, eles também não querem ser criticados. Por isso que agora há esse consórcio, esse alinhamento de forças para calar a sociedade civil. Eu me lembro de um tempo, não tão antigo, né? Até recente, de quando as redes sociais eram utilizadas de forma republicana para convocação de manifestações, para pressionar por parlamentares, deputados, senadores, quando havia algum projeto, né, polêmico na pauta. Infelizmente, aquela turma do Carluxo destruiu as redes sociais, deturpou as redes sociais. Aliás, fizeram o quê? Copiaram e colaram a milícia digital que já tinha sido instituída pelo próprio PT e resolveram fazer pior. Então, o resultado que nós estamos vivendo é essa realidade absurda em que, sob a suposta justificativa de se preservar a democracia, se implantar uma ditadura. É isso. Quando você aprova um PL desse, você cala as pessoas, você cala a imprensa independente, você cria uma situação em que qualquer conteúdo que você coloque que seja crítico ao governo, ele possa ser retirado do ar imediatamente e o autor não é nem notificado. Provavelmente vai ser notificado para responder juridicamente, né, a algo que publicou que só contrariou o governo de plantão. O problema, e aí eu já reforço o meu alerta, que eu fiz ontem aos parlamentares que vão julgar essa barafunda, é que nós vamos nos meter eles também numa barafunda. Esse projeto do Orlando, esse texto do Orlando, ele, em tese, garante a imunidade parlamentar, estende a imunidade parlamentar às redes sociais, como se fosse necessário. Assim como faz com diversos mecanismos legais que já existem, o ECA, o Código Penal, né, o Código de Processo Penal, a própria Constituição. O que esse projeto do Orlando faz é pegar, juntar isso tudo, né, colocar numa outra lei como se fosse necessário e aí sim usar isso sob a justificativa de regular as plataformas, enfiar uma porção de jabutis. Vários desses jabutis, inclusive, serão colocados lá no plenário. Quando a gente olhar esse relatório do Orlando Silva, muita coisa não vai ficar clara.
mas o que vai acontecer? Quando chegar no plenário, eles vão votar como emendas as sugestões do TSE que vão instituir formalmente aquele sistema que vigorou nas últimas eleições. Então, olha, o horizonte que nós temos de democracia, ele está se restringindo de forma rápida, né? E o que se tem é, de fato, um risco de que estejamos já vivendo em breve uma situação muito próxima a um regime ditatorial. Diga, Mota. Esse projeto é a soma de todos os pesadelos. É uma arma de destruição em massa da liberdade de expressão. Ele tem o poder de acabar com as redes sociais como nós a conhecemos hoje, né? Como nós conhecemos as redes hoje. A amostra grátis foi a saída do ar de uma rede social de ontem para hoje. Eu acho que a gente vai falar sobre isso ainda, né? É simplesmente aterrorizante a pressa com a qual se está empurrando a aprovação dessa lei. O Congresso Nacional precisa acordar antes que seja tarde. Essa ânsia de combater fake news é uma camuflagem mal feita para o desejo de silenciar todo mundo que não presta obediência irrestrita ao Estado ou ao governo de plantão. Esse é o prefácio de todos os regimes autoritários, sem exceção. Se essa lei for aprovada, primeiro serão as redes sociais, depois serão os livros, filmes, novelas, séries de streaming, jogos online. Alguém acha que isso vai ficar imune? Tudo vai ser censurado. Esse projeto tem o potencial de tornar o Brasil um pária internacional. Basta ver a reação das próprias empresas de redes sociais, né? A maioria delas nunca foi defensora da liberdade de expressão irrestrita. Pelo contrário, quem é conservador ou liberal, quem não é de esquerda, sofreu bastante nesse ambiente de redes sociais, com a própria autocensura que elas implantaram. Agora, até elas estão apavoradas com essa lei. Esse projeto seria uma piada de extremo mau gosto se não fosse uma tragédia imensa. E ainda colocaram como relator do projeto um deputado do Partido Comunista do Brasil. E, para completar, colocaram a palavra liberdade no nome da lei. E veja só essa fala também, Pavi, ainda nesse assunto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as notícias falsas, assim como os grupos de WhatsApp, são invenções de Satanás. Abre aspas. Satanás inventou o grupo de WhatsApp, a fake news, político que se elege com fake news, político que acha que a internet é brincadeira e esses bichos ficam andando por aí. De vez em quando eu encontro um e digo, vamos exorcizar esses seres do mal. Fecha aspas, declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Pavinato. Primeiro ele tira o sarro do exorcismo, né? Ele samba com aquele peso todo em cima da fé. E a fé fica esmagada. E depois querem dizer que a fé não vai sair prejudicada. Aqui o Flávio Dino, né, em pessoa, está sambando em cima da fé. Segunda questão é, depois do que eu tenho para dizer aqui, meus senhores, e prestem bem atenção, Flávio Dino vai ter que, quando Lula voltar para o Brasil, né, ele vai ter que pegar um desses momentos raros, ir lá na sala do Lula e falar, vá de retro, sai deste corpo. Ele vai ter que fazer isso com Lula. Anotem aí, prestem atenção. O Mota falou uma coisa, é muito engraçado o título, né? A Lei da Liberdade. Começa assim o título. Quando um pedófilo quer atrair uma criança, ele não chega para a criança e fala, vem, eu vou acabar com a sua inocência. Ele oferece um picolé, ele convida para ir ao parque, ele fala, vem se divertir. Quando um abusador de mulher quer ter uma esposa para abusar, ele precisa conquistar,
Ele manda flor, ele abre a porta do carro, ele é cortês, ele se casa com ela. Portanto, meus senhores, não se deixem enganar pelo título, porque os crimes mais bárbaros, como a pedofilia, eles só são perpetrados a partir de um argumento enganoso. E o argumento enganoso está no título. Parabéns àqueles que queriam, nas manifestações de outrora, o AI-5, saíam com as suas plaquinhas, imbecis, cheios de AI-5, AI-5. Parabéns. Vocês conseguiram o AI-5, mas está vindo pelas mãos do PT. E parabéns a vocês também que diziam que o bolsonarismo era fascista, porque vocês estão implantando o fascismo no Brasil. Tem 3 aspectos dessa lei que me preocupam muito, que é a Comissão da Transparência, que será composta por parlamentares que vivem de orçamento secreto, o artigo 24, que proíbe você de perseguir qualquer autoridade, qualquer servidor público por postagens que ele faz na rede social. Por exemplo, Lula faz uma postagem falando uma barbaridade como a que ele falou da ONU e de Israel. Se você tirar sarro 1, 2, 3 vezes, você vai preso por perseguição. Querido, ou vai preso ou a multa é pesada. Ou, se você fizer um post só, Lula postou a barbaridade sobre Israel e a ONU, eu faço uma crítica, eu retuito e critico aquilo. É proibido prejudicar de qualquer forma. E prejudicar de qualquer forma, meus amigos, não é só prejudicar eleitoralmente. Não é só prejudicar materialmente, dando um prejuízo, é prejudicar moralmente. Se Lula fala, eu estou abalado psicologicamente com a crítica que o Pavinato me fez. Cana ou multa pesada. E se eu fizer isso 1, 2, 3 vezes, tem a sugestão do senhor ministro Alexandre de Moraes, que é aquele que, pelo conjunto da obra, já repetiu várias vezes estas condutas da lei, vai ser banido de vez, vai para o ostracismo, o que é contra a Declaração Universal de Direitos Humanos, se nós pensarmos a praça virtual como uma praça pública. Portanto, nós vamos avaliar aqui o famoso direito penal do inimigo, idealizado pelo professor Gunther Jacobs, da Universidade Bonn, na Alemanha. Uma forma de direito penal que não se coaduna com nenhum país democrático. O Brasil vai inaugurar o direito penal do inimigo. Você vai ser marcado como inimigo, vai ter um triângulo rosa no braço, vai ter a estrela de Davi na braçadeira e não vai poder entrar na praça pública, assim como muitos judeus durante a década de 30, a década de 40 do século passado na Alemanha nazista, não podiam fazer muitas coisas que os cidadãos alemães, arianos, podiam. Então nós vamos ser marcados, como eram marcados os judeus. E muito me assusta o fato de que eu não vi a oposição, eu não vi quem se diz de direita se mobilizar para falar, nós vamos votar não. Esta lei merece um não absoluto. O que eu vi foi, eles estão negociando para cancelar a Comissão da Transparência, que é um absurdo, e também cancelar a responsabilidade da plataforma que não compartilha os dados quando alguém comete crime. Ou seja, o único ponto bom da lei, a direita está contra. E veja, se não é um não absoluto, não tem direita. E eu quero finalizar com esse pensamento. Não precisa dessa lei. Veja que o Telegram já foi suspenso por não compartilhar dados de grupos de pessoas que fazem a parte de grupos neonazistas. E vejam, senhores, só eu quero finalizar com isso. Ontem nós falamos do Lula falando que eu não entendo como é que a ONU criou o Estado de Israel em 48 e não consegue criar o Estado da Palestina em 2023. O que ele disse? Os judeus têm a ONU no bolso. Lula, ele vem com um argumento antissemita, claro, expresso. Ora, ele diz que Israel comprou a ONU. Quem é que foi o último líder mundial que aventou a hipótese de um complô judaico internacional? Parabéns, senhores. Bem-vindos ao fascismo que se diz antifascista. Para fecharmos, Dantas tem um complemento? Diga, Dantas. Acho que a gente sempre precisa ter atento
está atento aos fatos. Muita gente, eu vejo o pessoal no chat aí chateado, quando eu faço críticas ao governo anterior, sempre são as mesmas críticas, assim como eu elogio aquilo que merece ser elogiado. Eu não estou aqui para fazer massagem no ego de político e recomendo a mesma coisa para você que é pagador de imposto, que sustenta a máquina, porque você está fora do sistema. Você paga o sistema, sustenta o sistema e não desfruta do sistema. Ao contrário dos políticos, que eles podem até não estar hoje no poder, no topo das instituições, mas continuam recebendo recursos públicos, pendurados na estrutura partidária e desfrutando dessa maravilha que é a máquina pública. Quando eu falo, fixem nos fatos, abram os olhos, eu não estou aqui para defender a OB, eu estou aqui para defender você. Olha só que interessante, né? É tão difícil você ver jornalistas que queiram ajudar o cidadão a abrir os olhos, a entender a política e tomar suas próprias decisões, faça suas próprias escolhas. Quando a gente fala de perseguição política, de censura e olha para trás, a gente percebe uma série, cara, tá no Google, vai lá e dá uma pesquisada. Eu recebi hoje, por exemplo, de quando o Flávio Dino era governador do Maranhão, ele usando a máquina para tentar perseguir, né, quem era crítico. O pessoal lá tinha um grupo de WhatsApp fora Flávio Dino ou qualquer coisa que o valha, e aí daqui a pouco estava a Polícia Civil batendo na casa das pessoas, tinha juiz mandando intimar para prestar depoimento, simplesmente porque o sujeito não concorda com a posição do político de plantão e passa a criticá-lo. E aí o político de plantão, ele vai tentar usar o seu poder para além do limite constitucional, ele quer o quê? Ele quer calar os opositores. Aí, olha, vocês lembram que quando o André Mendonça, atual ministro do Supremo, era ministro da Justiça, que o seu ministério produziu um relatório de opositores também colocando a carinha de cada um, perseguindo. Então, gente, olha, não adianta. Você testa o caráter de um homem quando você dá poder para ele. E aqueles que acham que são maiores que as instituições e que querem utilizar as instituições para manter o status quo, os seus privilégios, é muito bom. Existe uma questão até de conforto estético dessa gente. Elas se frequentam, elas vão nos mesmos restaurantes aqui em Brasília, elas participam dos mesmos convescotes, elas viajam para os mesmos resorts, né? Então, assim, você que está aí brigando por A ou B ou C, você não entendeu ainda a dimensão da crise, a dimensão dessa crise que ela é civilizatória, tá? Então é o seguinte, político não importa, se você perceba que ele está utilizando a máquina para além do limite constitucional, do limite legal, que ele está tentando extrapolar do seu poder, testar os limites, esgarçando as instituições, porque não se enganem, quando um esgarça, o outro que vem depois aproveita para arrombar. Então, só esse recado aí para vocês ficarem atentos. Um abraço.